Então hoje nós vamos conhecer mais um tipo de flip-flop, que é o flip-flop JK. O desenho dele, o símbolo dele, é bem semelhante ao do RS, onde nós temos entrada J, entrada K e o sinal de clock. E aqui o Q e Q barrado. Então, o clock tem um triângulozinho aqui, né? O funcionamento dele é bem semelhante ao RS. Bem semelhante mesmo. A única coisa que muda, a única vantagem do JK é que ele vai eliminar ele elimina a condição proibida do flip-flop RS. Lembra lá no flip-flop RS que se eu colocasse um no R e um no S eu teria uma condição proibida? Esse flip-flop ele elimina essa condição proibida. Aqui a entrada J, ela é como se fosse a entrada S do flip-flop RS. E a entrada K é como se fosse a entrada R. Ou seja, a entrada J manda Q para 1. E a entrada K manda Q para 0. Então, se eu tiver 1 no J e 0 no K, o Q vai para 0. Se eu tiver 1 no K e 0 no J, acho que eu falei invertido, né? Mas eu já vou para a simulação. O que vocês precisam saber é que no RS, o R era o reset. Então, vai ser a entrada K. E o J é o set. Aqui tem uma setinha também, que vocês podem usar, que a entrada J seria joia. Joia, a saída vai para 1. Beleza. Entendeu? É meio bobo, mas funciona. J, joia. Q vai para 1. Então vamos lá para a simulação de funcionamento dele. Deixa eu apagar aqui, vamos montar a tabelinha, né? Eu vou até deixar essa parte de baixo. Passar um outro pano aqui. Tá muito molhado assim. Então vamos lá. J, K, Q, Q barrado e o clock.
Beleza, J pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então aqui o meu clock, eu não precisaria nem ter colocado, mas vamos colocar aqui quando eu der um pulso no clock. Então vamos ver o que acontece. Coloco 0 e 0 aqui. Dei um pulso no clock. O que vai acontecer com as minhas saídas Q e Q barrada? Elas vão estar em memorização, assim como acontece no RS. Então o Q vai sumir o valor de Q anterior. E o Q barrado vai assumir o valor de Q barrado anterior. Vai memorizar. Se estivesse 0 e 1, o deu pulso vai manter em 0 e 1. Agora, eu coloco o K em 1 e o J em 0. Dei um pulso no clock. O que acontece? O K é como se fosse o reset. Vai mandar o Q para 0. Então o Q vai para 0 e o Q barrado vai ficar em 1. Então aqui Q vai para 0, Q barrado assume o valor de 1. Agora eu vou inverter. Vou colocar 0 no K e 1 no J. 1 no J seria joia, manda minha saída Q para 1, que a saída Q é a principal, né? Então dei um pulso de clock, o Q vai para 1 e o Q barrado vai para 0. Q vai para 1 e o Q barrado vai para 0. Agora que está o diferencial? Até aqui está exatamente idêntico ao flip-flop RS. Agora o grande diferencial é esse aqui, ó. Coloco 1 no J e 1 no K. Está nessa condição. Dei um pulso de clock, o que acontece? O Q estava em 1, vai para 0. E o Q barrado estava em 0, vai para 1. Dei outro pulso de clock. O Q estava em 0, ele vai para 1. E o Q barrado estava em 1, ele vai para 0. Então, a minha saída Q vai assumir o valor de Q barrado anterior. E a minha saída Q barrada vai assumir o valor de Q anterior. Quer ver? Vou explicar melhor para vocês. Vamos supor que eu esteja nessa condição. Aí eu dei um pulso de clock. Aqui de 1 vai para 0. E aqui de 0 vai para 1. Então o que acontece? Esse 1 é o meu Q anterior. E esse 0 é o meu Q barrado anterior. Aí eu dei outro pulso. Ele vai mudar. Aqui estava em 0, vai para 1. Aqui estava em 1, vai para 0. Então esse 1 é o valor de Q barrado anterior. E esse 0 é o valor de Q anterior. Então aqui ele vai estar no estado de troca. Ou toggle. Vai ficar constantemente trocando. Eu vou mostrar isso daqui para vocês na prática depois. E aqui ele vai estar em um estado de memória. Então esse é o funcionamento do flip-flop JK. Ele funciona tirando essa última aqui, o resto é tudo igual ao RS. A única diferença é esse estado de troca.
que foi acrescentado no flip-flop JK. Beleza? Então, pessoal, agora vamos ver o último tipo de flip-flop, que também pode ser feito aqui com o JK ou com o RS. Seria esse é o que tem o funcionamento mais simples. A gente encerrar flip-flop. Papai. Papai. É o flip-flop tipo D, ou data, ou ainda dados. Esse flip-flop, ele é bem simples o funcionamento dele, que é o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que o nome do flip-flop seria o nome das entradas, né? Tem o RS, que eu tenho a entrada R e a entrada S. O JK, eu tenho a entrada J e a entrada K. O flip-flop D, eu tenho a entrada D somente. E aqui o clock, que é barrado. E como que é o funcionamento dele? O valor que eu colocar em D, a minha saída Q vai assumir. Se eu colocar 0 aqui e der um pulso de clock, aqui vai sair 0. Logo aqui vai sair 1. E se eu colocar 1 aqui e der um pulso de clock, se o meu D está em 1, a minha saída aqui vai para 1. Logo aqui a barrada vai para 0. Então esse é o funcionamento dele. O valor que eu colocar na entrada D, ele vai jogar lá na saída Q. A utilização dele é em função do clock, que ele só vai atualizar esse valor quando tiver o pulso de clock. Então vamos montar a tabelinha. Nós temos aqui D, clock, Q e Q barrado. Então o D só pode assumir os valores 0 e 1. Então o que acontece? Se o meu D for 0 e eu der um pulso de clock, a minha saída aqui vai ser 0. Se a minha saída aqui é 0, logo aqui a barrada é 1. E se o meu D for 1 e eu der um pulso de clock, a minha entrada aqui vai para 1 e aqui a barrada vai para 0. Simples assim. Mas eu quero fazer esse circuito, só que eu não tenho o flip-flop D. Eu tenho um flip-flop RS. Como que eu faço isso? Muito simples, né? R, S, CK, Q e Q barrado. Então eu faço o seguinte.
eu pego do S, jogo aqui, inversora pro S. O que acontece? Se eu tiver, inverti, eu vou entrar aqui e aqui eu jogo uma inversora. Então o que que acontece? Se eu entrar com 1 aqui, eu vou ter 1 no 7. Esse 1 vai inverter e vai virar 0 aqui. Então eu vou ter 1 no 7 e 0 no reset. Vai mandar a minha saída aqui para 1. Que barra S. E se eu jogar 0 aqui, esse 0 vai inverter e vai virar 1. Então eu vou ter 1 no R e 0 no reset. Então a minha saída aqui vai para 0 e aqui a barrada vai para 1. Então, se eu fizer esse tipo de montagem com o RS ou com o JK, também pode ser, eu estou fazendo um flip-flop do tipo D. Se for o JK, é a mesma coisa. JK. Vai ser a mesma ligação. Coloquei 0 aqui, eu vou ter 0 no J. 0 no J, vai manter a minha saída aqui em 0. Porque esse 0 vai inverter e vai dar 1 no K. E aí se eu tiver 1 aqui, eu vou estar com 1 no J, esse 1 inverte e fica 0 no K. Então, de flip-flop, era isso que eu tinha para passar para vocês. Próxima aula nós vamos ver displays de 7 segmentos e contadores. Como fazer um contador com flip-flop JK. Então vamos resolver aqui um exercíciozinho do flip-flop JK, né? Aqui a entrada é J e aqui é K. Então vamos supor que esse flip-flop trabalhe com borda de subida. Então eu preciso identificar no meu clock onde eu tenho borda de subida, que seria sai do 0 e vai para o 1. Então aqui eu tenho uma borda de subida. Um macete é o seguinte: se você marcar a primeira, depois você vai pulando uma e marca a outra, sempre pulando uma. Então eu pulo essa vai ser de subida, esta e essa. Agora vamos tracejar onde eu tive a borda de subida. E vamos começar então a desenhar a forma de onda na saída. Até essa borda, ele está em 0. Chegou nessa borda, eu tenho 1 no J e 0 no K. 1 no J é joia. Manda a minha saída para 1. E ela vai se manter em 1 até a próxima borda. Agora nessa borda eu tenho 1 no J e 1 no K. 1 e 1 é a condição de troca, certo? Então se estava em alta, ele troca. Então vai para baixo. Até o próximo clock. Chegando aqui, eu tenho de novo 1 no J e 1 no K, condição de troca. Então ela muda. Se estava em 0, muda para 1. E vai ficar em 1 até o meu próximo clock. Nesse clock eu tenho 1 no K e 0 no J. Com 1 no K e 0 no J, joga a minha saída para 0. E aqui o Q barrado vai ser ao contrário, né? Então aqui vai ficar dessa forma.
Bem simples, né, pessoal? E agora vamos fazer um exercício com o flip-flop D. Mesma coisa, transição de subida, eu venho aqui e marco onde teve as transições de subida. Então o que vai acontecer? O D, quando o meu D for 1, a saída Q vai ser 1. E quando o meu D for 0, a saída Q vai ser 0. Então, iniciando-se em 0, nesse ponto aqui do clock, o meu D vale 1. Então a saída vai para 1 e vai manter em 1 até o próximo clock. Agora nesse clock o D vale 0. Então a saída desce para 0. E ela vai se manter em 0 até no próximo clock. Nesse clock o D vale 1, a saída vai para 1 e fica em 1 até o próximo clock. Nesse clock o D vale 0, a saída vem para 0 e fica em 0 até o próximo clock. E o Q barrado é o inverso, né? Então tá aí um exercício de cada aí do flip-flop D e do JK.